A gente tá aqui nas rotas, né? A gente acabou de passar pelo service e vamos ver aí, né, qual é o objetivo do routes, né? Então, a gente sabe que o service, o que importa para ele é se a rota, né, que ele está tratando para mandar para o repository, ela é verdade, né? Então, a classe routes aí foi criada com essa necessidade, né, para a gente não englobar tantos métodos dentro da classe service, né, para ter um princípio de responsabilidade única, né? É um dos princípios do Solid, né? Então aí no Routes, né, o Routes, ele recebe as rotas, né? O service envia essas rotas aí, né? É, a gente sempre vai receber as rotas, né? Sempre vai ser o primeiro passo aí de cada classe, com exceção talvez do connection que a gente tem aqui do lado, né? E beleza, né? A gente recebe as rotas e a gente vê o que é que vai acontecer lá, né? Lembrando mais uma vez, né, que eu tô tratando do continente, a gente tá seguindo a entidade do continente. E a partir de agora, a gente vai tratar de cada uma de forma diferente, porém com o mesmo método, né? Então eu vou mostrar apenas continente, né, como é que a gente tá tratando a pai de todas, né, em, em uma hierarquia de endereço, continente é a entidade pai de todos, né? Então vamos lá. O CEF ele acessa esse método consultar rotas e passa uma rota para ele, né? E o retorno dele é um booleano, né? Um valor booleano, e um valor booleano a gente sabe que é false ou true, né? Então o importante que essa classe, esse objeto aqui nos diz é se a rota que a gente está passando é verdade ou é mentira. Essa rota aí que a gente está passando está nos parâmetros, se tiver a gente retorna true. Se não tiver nos nossos parâmetros, né, a gente retorna false. E a gente sabe que com base nesse retorno que a gente vai dar ao service, o service vai mostrar uma mensagem aí de rota inexistente, né? Quando a rota não existe, ela é inexistente, ok? Aí beleza, eu não vou ler esse método todo aqui pra gente, mas ele trata aí, né? Esse método é igual para todos, né? O único método que não é igual para todas as unidades é esse aqui, né? Esse aqui é o único que é o diferencial nas classes routes, ok? Porque ele vai ter um retorno aí de um array, sempre mostrando quais são as rotas possíveis da gente ter. Então a gente sabe, né? Isso aqui também está lá nos endpoints, se a gente for ver, né? Mas aqui basicamente, né? As rotas de continentes, né? Pode ser continente apenas, pode ser continente e um parâmetro para ele, né? Pode ser um ID, pode ser um slug, pode ser uma sigla, né? Aqui eu coloquei slug porque o nosso método aqui em cima vai ignorar essa parte, né? O que importa para ele é o que vem aqui no começo, né? E quando tem mais de um valor na rota, né? Ele trata também do que tem aqui, né? Então a gente sabe, né, que essas que aqui a gente define, né, quais rotas podem ser acessadas. E isso também está lá na nossa página de informações lá do Megamapas API, ok? Com continentes, a gente não pode retornar uma rota inexistente, tá? Porque o continente ele é um cara que pode listar todo mundo, ok? Mas vamos supor, por exemplo, vamos lá na web, né, para a gente fazer dar erro, né? Vamos aqui no Megamapas API, né? E a gente sabe que a gente pode listar pode listar um continente específico, né? A gente pode listar continentes. Só que a gente sabe, né, que a gente pode listar também as outras entidades aí que são filhos dele. Por exemplo, depois de continente, a pai de todos é países, né? Então a gente lista aí todos os países que a gente tem no banco de dados. E lista, né? Vem aqui o JSON. Mas, por exemplo, a gente sabe que países é filho de continente, então aqui está correto. Mas, por exemplo, se a gente inverter a ordem, né? A gente a gente está quebrando aí a nossa regra lá das rotas, né? E o que que acontece, né? Por que eu coloquei essa classe routes aí, né? Porque países e continentes vão passar pelo controller, né? Não importa a ordem que estiver, ele vai validar, né? País está dentro dos parâmetros e continentes também, né? E o routes é para definir o que pode acontecer ou não.
né? Então a gente sabe que continentes podem listar países, mas países não podem listar continentes, pois países pertencem a continentes. E se eu der um OK aqui, a rota é inexistente, ó, deu até dois erros aqui, ó. Eu vou descobrir depois, mas ele deu erro, né? O erro true, a mensagem rota inexistente, né? O código route not found, os estados 404 e assim mostrando também a explanação, né? Que a rota solicitada não foi encontrada, né? E quem está mandando esse erro aqui da view é o próprio service aí, que tem a responsabilidade de ver se a rota é válida através do objeto routes, ok? Então esse aí é quando retorna false, né? E quando retorna true, mostra os dados aqui, como a gente vê aqui na ordem correta, ok? Aí beleza, né? Voltamos aqui para o VS Code. E aqui a gente tem todo o array, né, de todas as rotas possíveis, né? E aí esse cara aqui acessa esse método, né? Consultar rotas, acessa o rotas continente, que é esse método aqui embaixo, e vai verificando se a rota está dentro dos padrões que a gente espera, tá bom? A gente tem até aqui, né, rota retornando false, né? Aqui a gente vê, né, que a gente dá um set, né? Ou seja, se não existir as rotas continente, né, que é o recurso, a gente vê primeiro se o recurso está aqui, né? Ou seja, o recurso é continente, o recurso está aqui. Então, por exemplo, não vai parar por aqui agora, né? Mas se por acaso não for continente, já retorna false daí e o service exibe o cenário de erro lá da classe view, ok? E aí, por exemplo, aqui também a gente retorna true, a gente retorna false, né? Se não der em nada. Aqui também no match, né, a gente retorna false. Então temos vários cenários aqui dentro desse método para dar true ou false com base em suas funcionalidades, né? Então, roads aqui ele retorna true ou false lá para a classe de serviço, né? E ele tem a responsabilidade de listar as rotas que são possíveis e ver se as rotas que a gente recebeu como requisição são iguais, ok? E só para deixar claro, ele ignora esse slug aqui, tá? Que é o parâmetro. Ele sempre vai ignorar ele, né? Tem até uma regra aqui para sempre ignorar o slug, ok? Olha, continue porque ignore, é um parâmetro, né? Como está comentado aqui. Aí é isso, essa é a nossa classe de rotas, né? Ela recebe as rotas, valida se ela existe no mapeamento que a gente fez no método que a gente acabou de ver. Se existir, retorna true, se não, retorna false. E com base nessa resposta, o CFC vai decidir se ele mostra o erro ou ele prossegue para o repository, que é a próxima classe que a gente vai ver aí, ok? É isso, muito obrigado.